Aleluia, os irmãos podem sentar. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada ao casal, pastor Leonildo e Sheila, sua família, aos pastores que se juntam e ajudam, ao corpo que serve, a vocês que estão aqui sentados com o coração pronto para receber a palavra. Nosso agradecimento, ministerialmente falando, pessoalmente falando, muito obrigada pela oportunidade, por me receberem bem, por me receberem com carinho, como parte da família. Isso faz toda a diferença. Amém? Vocês são 10 e eu acredito que em uma outra vez que nós nos encontrarmos, nós vamos ficar ainda mais animados, mais regozijados e mais agradecidos por causa dessa expansão, não só territorial, mas acima de tudo em sua vida, seu coração, sua família, seu ministério. Amém? Graças a Deus por isso. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer Tiago, nosso filho, estão tendo a oportunidade de me conhecer. Para aqueles que não me conheciam, vão ter a oportunidade de conhecer meu esposo. Posteriormente, em dezembro, terão a oportunidade de conhecer nossa filha. E aí, nossa família, que serve ao Senhor, com mais um membro, que é o mais novo, que também serve ao Senhor com toda a integridade do seu coração. Somos uma família que nascemos no ministério, para o ministério, e exercemos o ministério até que Jesus Cristo volte. Amém? Graças a Deus por isso. Obrigada pelo carinho. Então, falando com o Senhor ontem, o que nós poderíamos conversar aqui, e eu sei que estamos em um lugar onde corações humildes estão desejosos pela palavra. E o Senhor me mostrou a grandeza de nós ganharmos para o Cordeiro a recompensa do seu penoso trabalho. Cada vez que nós nos movemos na palavra, cada vez que aprendemos a confiar no Senhor e receber a palavra no nosso coração e ousar praticar aquilo que recebemos, nós estamos oferecendo ao Cordeiro recompensas do seu penoso trabalho. Amém? E eu pensando sobre isso, de que maneira nós também expandirmos nestas recompensas, né? Além de tudo que o Senhor já tem feito aqui através da igreja local, através das escolas, e tudo que o Senhor tem disponibilizado de ensino, de conhecimento, de assistência a todas as pessoas, inclusive as pessoas lá fora. E pensando sobre isso, eu vi a necessidade de trabalharmos hoje à noite e conversarmos um pouco sobre o exercício do sacerdócio. O exercício do sacerdócio. E quantos de vocês sabem que nós somos sacerdotes perante o Senhor? Na nova aliança, nós continuamos sendo sacerdotes perante o Senhor. E pensando sobre isso, veio ao meu coração que nós somos devedores do mundo. Diga, devedores do mundo. E o que é que nós devemos ao mundo? 3 grandes frações que são fundamentais. E o pastor estava falando da compreensão, do entendimento do que seja uma semente. E se nós não tivermos compreensão e entendimento de que nós também somos uma semente, nós não vamos fazer muita coisa. E aí, pensando sobre a compreensão do sacerdócio, claramente veio ao meu coração 3 grandes amores que nós temos que devolver, que nós temos que pagar ao mundo, digamos assim. Nosso amor ao Senhor, eles precisam saber que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Nosso amor ao Senhor, como adoradores que somos, num relacionamento de comunhão, tendo tudo em comum. O mundo precisa ver, não só saber, mas ver nas nossas vidas que nós temos comunhão com Deus, relacionamento íntimo e temos tudo em comum. Aleluia, com Ele. Tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele, e isso faz a diferença. Então, nossa primeira dívida com o mundo, diga, eu tenho uma dívida com o mundo, é mostrar ao mundo o meu amor
meu coração de amor pelo Senhor. Depois nós precisamos mostrar ao mundo nosso coração de amor ao corpo de Cristo, aos irmãos. Evitando competições, evitando partidarismos, evitando conflitos e sendo de fato uma grande família aqui no estado do Pará. Sendo de fato uma grande família em todas as áreas da nossa vida. Nosso terceiro compromisso de amor, primeiro é ao Senhor, depois é aos irmãos e depois é ao mundo, é ao sistema, é aos perdidos. Nós temos 3 tipos de amor para devolver ao mundo. Diga, meu amor pelo Senhor, me tornando um adorador, mostrando ao mundo que eu tenho tudo em comum. Você tem noção dessa expressão? Ter tudo em comum com Deus. Você tem noção de que Ele nos tornou assim? E que nós devemos ir em busca disso, revelar isso para nós mesmos e para o mundo. Isaías 61, por onde nós vamos começar. Desculpa, Isaías 6:1. Diz assim: a partir dessa compreensão, nossa vida se agiganta, irmãos. É muito importante isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele caiu possuído de orgulho. E disse que quando ele morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Suas abas de suas vestes enchiam o templo. E eu não vou discorrer o restante do versículo, mas eu vou querer que você vá lá na frente, no final do versículo 5, diz assim: e os meus olhos viram o rei. Sabe, nós precisamos ter tanto senso de presença, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos vê-lo e ouvi-lo. Como é que nós vemos a Deus nos dias de hoje? Por meio da sua palavra. E como é que nós ouvimos a sua voz? Por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. Então, quando nós estamos na presença, nós vamos vamos poder ver e vamos poder ouvir. E esses dois fatos definem a nossa vida. Diga, esses 2 fatos definem a nossa vida. Definem nosso propósito, definem nosso chamamento, nossa vocação, quem somos, o que fazemos. Se eu tenho presença, eu tenho voz e pessoa. Aleluia. E se eu tenho presença, eu estarei desprovido de mim mesmo. Eu estarei sem orgulho, cheio de humildade e pronto para dizer o que ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Então nós vamos entender o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, na presença, porque eu posso ver, e na voz, porque eu posso ouvir. Amém? E aí faz toda a diferença. Eu não posso devolver amor a Deus, aos irmãos e ao mundo, sem presença e sem voz. Aleluia. Quem enviarei? Ele diz lá no verso 8: dito isto, ouvi a voz do Senhor. Então ele se colocou na posição de presença e depois ele se colocou na posição de escuta. Ele pôde ter presença e ele pôde ter voz. E aí ele teve resposta de imediata. Ele estava tão desarmado, ele estava tão ofertado por causa da presença e da voz, que ele disse: eis-me aqui, a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? Disse ele: eu vou. Então nós não teremos dificuldade de seguir a linha, de ajustar o nosso coração, de ajustar a nossa vida mediante a palavra de Deus, se nós estivermos na presença.
Se nós estivermos na presença, nós estaremos na ousadia do amor e da fé. Se nós estivermos na presença, nós estaremos na ousadia de comunicar aquilo pelo qual nós fomos chamados. Rapidamente ele disse: olha, eu estou aqui, pode me enviar. Eu estou aqui, eu sei do seu plano, eu quero o seu plano, eu quero a sua perfeita vontade, eu posso seguir o que o Senhor está delineando. Eu não discuto, porque eu tive presença e eu tive voz. Eu não resisto, porque eu tive presença e eu tive voz. Ei, eu posso ser guiado pelo Espírito claramente quando eu estou na presença e ouço a sua voz, me levando com segurança. Aleluia, não houve resistências ao plano de Deus, não houve resistências ao direcionamento de Deus, não houve nenhum tipo de resistências ao propósito de Deus. E ele disse: olha, eis-me aqui. Deus pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir? Você percebe que Deus diz assim: quem há de ir por nós? Ou seja, o Senhor estava dizendo: ei, eu preciso de parceiro, eu preciso acrescentar a minha equipe, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu preciso de parceria, eu preciso de cooperatividade. Ei, quem vai por nós? Quando eu chego em nome dEle. Quando eu chego representando Ele. Aleluia, sem resistências. Ele viu o coração do Pai e ele quis harmonizar o seu coração a Ele. Ele quis harmonizar o seu coração a Ele. E ele compreendeu, irmãos, que todos nós, você vai saber onde nós vamos chegar. Nós vamos passear aí, mas não vamos chegar em um lugar bom. Aleluia. Sabe de uma coisa? Ele teve clareza da sua missão. Sabe, nós vivemos hoje em uma geração, no geral, sem identidade, sem autoridade, sem percepção, sem sensibilidade. Mas ele teve clara direção da sua missão, na presença e na voz. E aí ele quis transmitir. Quando ele disse: olha, quem há de ir por nós? Ele estava dizendo, preste atenção aqui. Ele estava dizendo: olha, eu preciso de alguém para transmitir minha bondade. 2 ou 3 améns, eu vou dizer de novo. Eu preciso de alguém para que vá por mim, por nós, para transmitir minha bondade, para transmitir minha generosidade. Aleluia, afinal você é resultado de alguém que passou por sua vida, que transmitiu a bondade de Deus, e eu sou grata por isso. Na minha vida eu tenho gratidão a quem transmitiu lá no início a vontade de Deus para a minha vida. Tem pessoas esperando por você para que você transmita algo, mas não haverá clareza de missão sem presença. Porque eu preciso de poder para evidenciar a bondade de Deus. Eu preciso fluir na cultura do reino, desenvolver-me na cultura do reino, ser sustentada pela cultura do reino, reinando em vida a partir de Jesus Cristo. Glória a Deus, a partir de Jesus Cristo. Quando nós temos presença e quando nós temos voz, nós também temos domínio. Nós também temos governo. Aleluia. Nós temos domínio, nós temos governo, nós exercemos autoridade. Aleluia, quando nós temos presença e quando nós temos voz, dinheiro não nos domina, nós dominamos o dinheiro. Sabe, quando nós temos presença e temos voz, relacionamentos errados não nos dominam. Quando nós temos presença e temos voz, nós não somos controlados pelo sistema. Quando nós temos presença e temos voz, nós não somos manipulados e usados por nada nem por ninguém. Quando nós temos presença e nós temos voz, o diabo, ele permanece aonde ele de fato está, na sola dos nossos sapatos, embaixo dos nossos pés. Graças a Deus por isso.
É por essas razões que nós precisamos alinhar o nosso coração, para nós sairmos do efeito gangorra. O corpo de Cristo, ora alto, ora baixo. O corpo de Cristo, cedendo a alma, cedendo a carne. Nós somos um ser espiritual, irmãos. Nós somos um ser espiritual, capaz e apto para receber presença e voz. Diga, presença e voz. E municiados de presença e de voz, nós vamos fazer com que os povos vejam as boas obras que o Senhor nos chama para realizar. Amém? Então eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu amo os meus irmãos no corpo de Cristo. Não é só o verbo da vida, mas o corpo de Cristo. Eu amo os meus irmãos com senso de família. E aí eu amo os perdidos de tal forma que eu, na presença e na voz, eu possa transmitir ao corpo de Cristo e aos perdidos a generosidade e a bondade do Senhor, porque assim como nós, eles vão aprender a viver mediante o favor de Deus. O irmão estava cantando ali, embaixo do favor, sabe? O favor de Deus não é uma coisa para nós vivermos um dia, 2, uma semana, um mês, esporadicamente. Favor de Deus é para você viver todo dia. Você anoitece mediante o favor, você acorda mediante o favor, você se move mediante o favor, dia a dia. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E nós precisamos viver de tal forma que o apetite das pessoas comecem a ser despertado a partir de nós. Se nós estivermos cheios de apetite, se nós não estivermos orgulhosos, se nós não estivermos achando que já sabemos de tudo, se nós estivermos entendendo, irmãos, que nós precisamos ter uma mão estendida para aquele que está começando, para aquele que já está maduro, mas não desprezar a presença e a voz de Deus que está sendo transmitida, eu vou muito longe. Mas quando eu começo a ficar empinado, quando eu começo a ficar orgulhoso, quando eu começo a ficar autossuficiente, achando que eu posso transmitir por mim mesmo, cuidado na queda, vai ser grande. Aleluia, porque o coração de humildade é uma das sintomatologias de expansão. Nós expandimos a partir daí e promovemos a expansão a partir dessa posição. Aleluia. Por isso que o profeta dizia, até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele vai permanecer nos ajudando. Porque em todas as coisas nós temos que ver que somos cooperadores, mas Ele é a presença e dele vem a voz. Eis-me aqui sem resistência para o plano, eis-me aqui para tudo quanto Deus trabalha no nosso coração. Eis-me aqui sem resistência. Deus falou, acabou. Crente faz isso. Deus falou, está encerrado. Discerniu a voz de Deus, acabou. Não se questiona, não se resiste, porque tem consciência de presença. Aleluia. Reinando em vida por meio da presença. Diga, reinando em vida. Por meio da presença. Como reis que exercem autoridade, que exercem governo. Mas sabe que o domínio que você precisa exercer em primeiro lugar é com você mesmo. É com as situações, é sobre o diabo, mas não é sobre as pessoas. Aleluia, a presença de Deus nos comunica isso. Então nós precisamos de coisas nessa noite que o Senhor compartilhou, que nós devemos ao mundo. Eu sou devedora ao mundo. Eu sou devedora, irmãos, há 29 anos dessa palavra. É por isso que aonde eu passo e com quem eu cruzo, eu tenho que deixar marcas. Por quê? Porque eu sou devedora dessa palavra que me alcançou há 30 anos atrás.
Eu sou devedora dessa palavra que me alcançou com conhecimento há 29 anos atrás. E eu sou a maior divulgadora dessa palavra. Glória a Deus. Então, o que é que nós devemos? Uma palavra. O que é que nós precisamos? Digamos assim, uma palavra consistente. Tudo bem, irmãos, aqui? Uma palavra consistente. Uma palavra que eu conheço a letra, mas não desprezo o poder. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso estar consciente de que eu sou nova criatura. Se eu tenho consciência de que eu sou nova criatura, eu tenho consciência que eu estou autorizada a prosperar, autorizada a evoluir, autorizada a progredir espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Amém? Se eu entendo que eu sou devedora lá no mundo, as pessoas do mundo, eu tenho perspectiva de reino, eu me aculturo, eu trabalho para ser cheia da presença e cheia da voz, cheia da presença e cheia da palavra e cheia do Espírito Santo. Se eu tenho consciência de que eu preciso transmitir ao mundo algo, eu preciso ter consciência de salvação. Uma coisa tão simples, mas eu venho lembrar a vocês nessa noite, que não se esqueçam da tão grande e poderosa salvação. Que às vezes nós estamos equivocados na corrida, tanta correria, tanta coisa, que nós nos esquecemos da tão grande e poderosa salvação. O que é salvação? É sozo. Sozo é o pacote completo daquilo que o Senhor fez e que vem muitas vertentes a partir disso. Então eu sou salva, liberta, curada. Aleluia. Eu tenho proteção, eu tenho preservação e eu tenho prosperidade. Sabe que prosperidade não é uma promessa de Deus para a nossa vida? Muitos deixam até de receber porque exercem fé numa promessa. Ei, prosperidade não é promessa, riquezas não é promessa, bem-estar não é promessa, saúde não é promessa, é fato. Já aconteceu. Aleluia, eu preciso andar nisso, não me esquecendo. Ele faz menção de que eu não devo me esquecer da tão grande e poderosa salvação. A sua salvação não é mignon, a sua salvação não é raquítica de poder, a sua salvação não é anêmica, a sua salvação é cheia de graça e cheia de verdade, é cheia de poder, é para ser evidenciada em sua vida, para a vida do corpo de Cristo e para a vida dos perdidos. Esse é o amor que nós temos que dever ao mundo. Outra coisa que nós temos que dever ao mundo são as soluções dos problemas. Irmã, eu estou cheia de problemas. Ei, você se cuida dos problemas porque problema tem eles e você tem que dar solução lá. Você tem que entender que você é a solução dos problemas. Quando eu estou consciente da presença e quando eu estou consciente da voz, glória a Deus, eu também me coloco como consciente de que sou resposta. Eu sou a solução. Chegou o problema junto de mim. Meu Deus, eu já tenho problema, ainda sou responsabilizada para resolver problemas. Você é responsabilizada para libertar as pessoas dos problemas. Então eu devo ao mundo as soluções divinas. Diga, as soluções divinas. As respostas celestiais, as intervenções de Deus. Um dia você estava no lugar em que alguém te deu uma resposta, alguém te estendeu a mão, alguém te disponibilizou e agora eu fico imóvel porque afinal eu já estou cheia, engordando e vou estourar.
Não, essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é você sempre comer para dar, sempre ouvir, sempre estar na presença do Senhor, sempre estar ouvindo a sua voz e sempre estar transmitindo sua vida, não só sua voz, mas a sua vida. Aleluia, como resposta, como honra, como respeito à aliança que Deus tem com as nossas vidas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ei, é com você. Deus trouxe você resiliente. Você acha que você é fraco? Você acha que você é mion? Você acha que você não tem condição? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você é forte, que você é corajoso. A Bíblia diz que você não tem nem chance de dizer assim, estou fraco. Porque até o fraco tem que dizer que é forte. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, eles vão provar do que você já tem quando você oferecer. Por estar na presença e por ouvir a voz. Isso faz parte da expansão. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha só o que está acontecendo nessa região. Mas isso é só o começo de uma grande e poderosa obra que o Senhor está para fazer nesse lugar. Já começou, né? Mas é um processo. Quando as luzes apagaram aqui, o Senhor disse para mim, a iluminação é um processo. E é verdade, a luz apagou, depois ela acendeu, mas ela acendeu paulatinamente. Acendeu uma parte, depois acenderam aquelas luzes ali de cima, mas não conseguiram acender os telões. Depois conseguiram acender os telões. Isso é um processo. Aleluia, não se preocupe, suas respostas precisam ser dadas, mesmo que para isso você entenda que é um processo. Nós temos a responsabilidade de andarmos na luz. Aleluia. Nós não colocamos Jesus Cristo de volta no madeiro, mas nós temos um feedback para dar a Deus, porque se você pensar que Deus está com muita expectativa em sua vida, se você pensar que Deus está esperando suas iniciativas e suas respostas, tudo vai mudar. Porque até agora você está imóvel esperando que Ele haja. E Ele está lá esperando que você haja. E quando você transmite o que você recebeu de presença. Eu fui convidado algum tempo atrás, para fazer um evento no presídio. E eu não gostava de trabalho de presídios, eu gostava de trabalho de hospitais, de ministrar aos enfermos. Já vi tantos milagres na minha vida. A Mauri fazia presídio, eu fazia hospital, mas eu nunca gostava dos presídios. E essa pessoa foi minha aluna em Fundamentos da Fé, e ela me fez um convite. Professora, eu vi a senhora no presídio, e eu vi a senhora ministrando, e eu vi essa grande festa acontecendo e a senhora lá. E eu disse, irmã, acho que a senhora viu a pessoa errada, porque eu não tenho graça para estar lá. Ela disse, não diga isso não, ore pelo menos. Depois você me diz alguma coisa. Passaram-se os dias, os 15 dias eu fui orar, porque eu tinha que dar a resposta a ela, e na minha mente estava assim, eu vou orar para dizer para ela que não vou. Porque se eu disser a ela que não vou, ela vai perguntar, você orou? Aí eu vou dizer, não orei. Aí ela vai dizer, está mentindo? Aí eu vou dizer, não, porque eu sou uma mulher de Deus, não posso mentir. Então, para não mentir, ou não me posicionar equivocadamente, eu fui orar. E fui para a presença. Na presença, eu ouvi a voz e o comando. Escreve um livro, vai aos presídios do mundo, e em todo lugar que eu te orientar, chegar, eu sou o Deus das portas abertas, e farei. E aí eu disse, Senhor, você sabe que eu não gosto de trabalhar nos presídios. Ele disse, mas vai gostar agora. Vai gostar agora. E me provou por que eu deveria gostar. E ele disse, você é devedora deles.
pode ser que ninguém se importe, mas eu me importo. E me deu o plano de escrever o livro, me deu o plano do projeto. Nós fizemos 8.468 apenados durante 6 anos de trabalho, com livro, cesta de higiene e uma Bíblia gratuita. Eu trabalhei 6 anos da minha vida em prol desse projeto e unicamente. Até que depois eu passei esse projeto. Depois eu fui para São Paulo, dei um stand-by nos presídios, entreguei o projeto e ofertei o projeto ao Ministério. Guto já tinha tido uma outra direção de estabelecer o Rema. E muitas vezes as meninas perguntavam, por que a gente não faz o Rema? Eu digo, porque Deus não me mandou fazer Rema. A voz que eu ouvi foi somente, você só pode ir até onde você escuta a voz do Senhor. E para aquele tempo, os tirados de toco foi aquilo. Mas eu vou te dizer, foi impressionante o trabalho. Como eu cresci, como eu fui esticada, como eu fui alargada em fé. Como naquele período, 90 mil reais, para mim era muito. Foi o que o projeto custou. Naquela época. E eu vou te dizer, juízes se converteram, promotores se converteram, coisas aconteceram. No dia da formatura do Rema, agora, já um tempo desse, eu fui preletora lá em João Pessoa. Terminou a formatura, um senhor me procurou e disse assim, está lembrada de mim? E eu disse, honestamente falando, não. Ele disse, a minha esposa está fazendo o 1º ano do Rema. Eu sou ex-presidiário. Eu recebi seu livro na prisão. Mas eu fui ministrado naquele dia pela senhora, que eu iria estudar e me formar. Hoje eu sou advogado. Aleluia. Não tinha mais um casamento, não tinha mais uma família, me formei, me casei, minha esposa faz o 1º ano, vai para o 2º e eu vou começar o 1º ano. Aí eu te digo, qual é o dinheiro que paga isso? Nada. Nem ninguém. Você precisa se importar. Quem tem presença e quem tem voz se importa. Quem tem presença e quem tem voz tem responsabilidade de transmitir a bênção, de transmitir a capacitação de prosperar, de transmitir. Olha, não tem momento mais precioso que nós estamos vivendo. As pessoas estão abertas, os campos estão brancos, eles estão prontos para receber a sua orientação, o seu amor, o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Jacó, ele viveu o favor de Deus e ele prosperou e enriqueceu de maneira extraordinária. Já pensou, irmãos? Aleluia. O que é um acordo? Os listrados que... Ops. Buraquinho aqui, o salto entrou. Já pensou o que é boto aqui as ovelhas, as listradas são minhas, as estal são minhas, e tudo aconteceu de acordo com a visão que Jacó tinha. E Deus trouxe favor divino, Deus trouxe prosperidade sobrenatural. Quantos de vocês querem viver o que Daniel viveu, o que Ruth viveu, o que José viveu, o que Esther viveu e que tantos outros homens viveram? O favor de Deus coroando as nossas cabeças. A Bíblia diz que Deus nos dá força, né? Nos dá ideias, nos dá estratégias, nos dá capacitação para inovar, para habilidades sobrenaturais, para nós prosperarmos, para nós enriquecermos. E você acha que Deus quer que você tenha muito dinheiro? Para quê? Para somente usufruir você e sua casa? Não, você deve ao mundo, você deve às nações, você deve aos missionários. Aleluia, oh glória a Deus. Quando nós temos essa capacitação dentro de nós, aleluia,
Quando nós temos esse entendimento dentro de nós, coisas acontecem, irmãos. Quando nós estamos absolutamente certos da marca e do favor de Deus, nós andamos de maneira diferenciada. Nós andamos de maneiras destacadas. Você quer se destacar? Vá para a presença e ouça a voz. O fato de nós termos presença e voz, ele vai comunicar planos e propósitos. E nós vamos nos destacar naquilo que fazemos, naquilo que somos. O mundo vai ver a prosperidade, o mundo verá a mão de Deus estendida. Quem não pode enxergar, por exemplo, que um homem chegou em Parauapebas, como é o nome? Parauapebas. Parauapebas, não esqueça mais, Parauapebas. Né? Quem vai chegar naquele lugar e não dizer que não foi Deus que fez? Se o favor de Deus estabeleceu um propósito, se o favor de Deus seguiu um propósito, seguiu um plano, nós precisamos viver assim, queridos, amando a Deus de tal modo, amando o corpo de tal modo, amamos perdidos de tal modo, que o favor nos acompanha, que o favor nos alcança, que prosperidade entende que nós somos pessoas boníssimas de arquivo, de depósitos. Diga, eu sou uma pessoa boníssima de depósitos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós somos criativos. E o que devemos ao mundo? O ato de criar. Criar o que não existe. O que devemos ao mundo? Uma fé genuína que cria o que não existe. O que é que devemos ao mundo? Uma fé genuína que cria riquezas. Uma fé genuína que intencionalmente promove o sucesso da minha vida, da minha casa, da minha família e do meu ministério. Eu preciso me movimentar. Eu preciso cair da passividade e devolver ao mundo a bondade de Deus. Diga, eu preciso devolver ao mundo a bondade de Deus. Como é que eu devolvo ao mundo a bondade de Deus? Sendo como Jesus, pregando, ensinando e curando. Como é que eu devolvo a bondade de Deus, as riquezas insondáveis que já têm acontecido na minha vida espiritual, emocional, física e material? Entendendo o que está escrito, irmãos, eu quero dar esses meus últimos momentos a falar sobre isso. Houve uma profecia e ela está sendo cumprida exatamente nesses dias. Na verdade, ela já vem sendo cumprida, mas nesses dias ela recebe uma aceleração, uma velocidade. O profeta Joel diz que diante de um cenário mortificado, de roubo, de anulação, de estrangulamento, ele restituiria dons e ele restituiria riquezas. E eu te pergunto, ele vai restituir isso para o sistema do mundo, honestamente falando? Não. A profecia é para os filhos. A profecia é para os aliançados. A profecia é para os amores da sua vida. A profecia é para aqueles que têm coração de adorador. A profecia é para nós, é para mim, é para você. Aleluia! Então esses são os dias em que Deus está disponibilizando conhecimento para que nós nos posicionemos e sentemos na cadeira dos dons e na cadeira das riquezas. O que é nosso e ninguém pode possuir, mas nós possuímos se tivermos discernimento, entendimento, sabedoria, inteligência espiritual, e temos.
E aí nós vamos possuir isso para quê? Para devolver ao mundo assim como Deus devolveu a nós. Amém. Aleluia. Esses são os dias de você se levantar muito espiritual e muito rico. Amém. Esses são os dias de você se levantar cheio da palavra e cheio de bufunfa. Esses são os dias que você precisa se levantar cheio de coragem e ousadia, de inteligência, de poder de inovação, de poder de criação e dizer assim: Senhor, estou na presença, estou na voz, o que você quer que eu faça, eis-me aqui, e só tirar e manifestar, e só tirar e fazer, e só tirar e devolver, e só tirar, porque o dinheiro passa pelas nossas mãos, querido, para um fim proveitoso, para um propósito específico. É sinal dos últimos dias que você comece a desejar os dons espirituais, desejar palavra inspirada, profecia, desejar os dons de poder, os dons de cura, os dons de milagres, desejar os dons em operação, fluir mais que pode em outras línguas, interpretar o que você flui, ficar sensível no espírito. Esses são os dias de nenhum doente passar por você e continuar doente. Esses são os dias de você, feito um leão, uma voz forte, gerada em presença, cheia de convicção. E você dizer ao câncer: desapareça. E você dizer ao aidético: fique curado. Ao diabético: sai, acabou-se. Esses são os dias, irmãos. Esses são os dias. Ei, esses são os dias em que nós temos presença, nós temos dons, nós temos a operação dos dons em movimentação da nossa vida, e nós temos dinheiro para cumprir toda boa obra e todo o propósito. Esses são os dias, diga: esses são os dias, e eu sou a pessoa certa. Aleluia. O sistema está decadente, mas nós estamos ascendente. Nós crescemos cada dia, nós crescemos cada momento, nós brilhamos cada momento, nós somos imbuídos do favor de Deus. Cante-me essa canção na hora que for para cantar. O favor de Deus, o favor de Deus. Aleluia, o sistema está decadente, a instabilidade econômica é grande, o caos está ali, o desenho, o design, o perfil é triste, mas eu estou subindo, eu estou avançando, eu estou correndo a minha carreira velozmente. Mas eu corro com mãos cheias. Eu corro com o coração disposto. Aleluia, diga: sobre minha mão estão os dons, e sobre a minha mão, a outra mão, estão as riquezas. Aleluia, isso não é promessa, isso é fato, isso é seu, não abra mão. Somente esteja na presença e ouça a voz. Amém? Aleluia. Aí na presença você não tem desânimo, na presença você não dá evasão à alma, na presença você não tem frustração, na presença você não tem vergonha, na presença você não tem medo, na presença você não é possuído pelos apelos carnais, almáticos. Na presença você se demonstra como um homem cheio do Espírito, como um homem cheio da palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você deve ao mundo, irmãos, uma vida bem-sucedida. Olha para o irmão do lado e diga: você deve ao mundo uma vida bem-sucedida. Aleluia, Pai, obrigada. Você deve ao mundo o senhorio de Cristo. Você deve ao mundo um padrão de excelência. Aleluia, você deve ao mundo um estilo de vida. Você deve ao mundo um coração disposto, cheio de gratidão. O mundo não quer ver nem ouvir um posicionamento de murmuração, de ingratidão, porque ele já tem isso ao redor deles todos os dias.
Eles querem encontrar em nós o controle e o domínio sobre a murmuração e a ingratidão, sobre a desobediência, um estilo de vida. O mundo quer encontrar em nós um estado de celebração. Eu celebro hoje, independente de ter vacas gordas ou não, eu celebro. E quando eu celebro, as vacas se tornam mais gordas ainda. Ah, irmã, é porque a senhora não sabe, o tempo de vacas gordas já passaram, engano seu. Eles estão diante de sua visão, eles estão diante da sua vista. Aleluia! Oh, glória a Deus! O mundo precisa ver em nós o progresso na adversidade. O mundo precisa ver em nós uma atitude contrária. Nós devemos a eles uma atitude contrária, nunca esqueça disso. Nós devemos ao povo lá fora uma atitude contrária. Se eles estão murmurando, você está confiando. Se eles estão tristes, você está em alegria. Se eles não estão perdidos, não sabem para onde ir, você é a luz, você é a direção, você é o sal. Oh, aleluia! Isso é o gás, irmãos, que nós temos todos os dias para nunca parar. Para não nos aposentar. Você deve ao mundo generosidade. Você deve às pessoas o sol, a luz, a iluminação. Obrigada, Pai. Obrigada.